Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Hoje você vai conhecer a história da senhora Alice, que é essa que aparece aí na sua tela. Bem, a história da senhora Alice é muito interessante e é a história de muitas mulheres. Ela casou com 16 anos, muito cedo, né? Muito nova, aos 16 anos, e sofria muito com os ciúmes do marido. Devido a isso, ela passou a ser vítima de maus tratos físicos e verbais, violência física e verbal. Após o nascimento das filhas, os maus tratos continuaram. Há algum tempo, ela descobriu que estava a ser traída pelo marido. A senhora Alice chegou ao ponto de pensar no suicídio. Foram 30 anos de sofrimento, muito tempo, né? 30 anos de sofrimento. E o casamento chegou ao fim. Esse casamento, que só trouxe 2 sofrimentos para ela, chegou ao fim. Mas hoje, ela está casada novamente. E é feliz, mas feliz de verdade. Você vai saber como a dona Alice conseguiu sair dessa vida de dor e de sofrimento. Acompanhe. Eu casei apenas com 16 anos. O meu marido tinha tantos ciúmes, era tão desconfiado que nem conseguia andar na rua, nem olhar para um homem, parecia que tinha que andar sempre ali a direito, porque não podia olhar para o lado. Eu era vítima de maus tratos físicos, psicológicos. Cheguei a pensar em acabar com a vida. Não sabia nada da vida, porque era ingênua, nunca tinha namorado com ninguém e deixei-me levar. Tinha os 16 feitos, não tinha os 17 ainda. Mas com quem eu ia casar tinha 9 anos mais velho do que eu. E então ele pensou em casar, porque já estava na idade. E eu, olha, ingênua, comecei. Pronto, casei. Os meus pais também talvez tivessem dado uma ajudinha para o casamento. Só que foi um casamento, durou 30 anos, mas ao mesmo tempo falhado. 30 anos de sofrimento. O meu ex-marido era muito ciumento, muito, tremendamente desconfiado. E então começou a haver agressões, maus tratos, tanto físicos como verbais, que me deixava muito em baixo, porque ainda era pior as palavras, o maltrato verbal para mim custava mais do que propriamente os físicos. Os físicos eram naquela altura e passava, mas os verbais não ficavam cá na minha mente. Entretanto, tive a filha mais nova, ao fim de um ano. Os maus tratos continuaram. Ele, qualquer saída que eu ia às compras ou coisa assim, ele ficava à espreita atrás dos muros, atrás das casas, a ver se eu olhava para algum homem. Ele era muito mulherengo e eu chegava a estar em casa e ele via, na altura, eu via uma telenovela e ele, à hora da telenovela, sabia que eu estava presa à televisão e saía. E eu ia à porta da sala de jantar e via-o entrar para dentro de uma casa onde ele ia ter com uma mulher, não é? E fora isso, era uma outra namorada que ele namorou com ele muito tempo antes dele ir para a Índia. E depois, quando chegou, também começou a ter relações com ela. Não era por acaso que ele, ao fim de semana, arranjava brigas, pretexto para sair e para vir às tantas da noite, ou então para passar alguns fins de semana fora. E, entretanto, nasceu outra minha filha, ao fim de 5 anos. Os maus tratamentos continuaram, e aquilo começou a trabalhar muito na minha cabeça, sabe? Como é que eu havia de me livrar daquele casamento? Não tive aquele carinho de marido, nem as minhas filhas tiveram aquele carinho de pai.
E então eu comecei a pensar muito no suicídio. Porque eu sofria muito para comigo e não desabafava com ninguém. Eu sofria para mim. Era vergonhoso e até mesmo depois, quando eu pensei em o deixar, na altura não havia ninguém na família que fosse separada, que tratasse o divórcio, que se separasse do marido, não é? Então aquilo realmente não se falava, era feio, era uma vergonha. E é assim, as pessoas até que me viam, até mesmo pessoas da família dele, achavam que nós nos dávamos muito bem. Pronto, as agressões começaram a ser, mesmo depois já era à frente das pessoas. Uma vez estávamos acampados na praia e bateu-me à frente de pessoas amigas que ali estavam, muitas depressões. Eu chegava ao médico, ia contar o que se passava, eu chegava lá, só desatava a chorar, não conseguia dizer uma palavra. E ele, muita vez, durante 10 anos, trazia-me prendas, trazia-me flores, eu comprava qualquer coisa, me perdoa, punha-me à frente de mim de joelhos, me perdoa, eu não volto a fazer isso, vais ver que eu vou mudar. Ao fim do mês, voltava a fazer a mesma coisa, Aí foi quando eu realmente resolvi tirar as coisas do nosso quarto, vim para o quarto das filhas e comecei a fazer a minha vida. E ele começou a dizer, isto agora já não vai ser como antigamente. Eu, a partir daí, trabalhava em casa e então pensei, como não era um trabalho certo, eu tentei arranjar trabalho e fazer a minha vida, não é? Passado 30 anos, coloquei um ponto final neste sofrimento. Tinha de ser. E foi uma libertação muito grande, muito grande. Porque, entretanto, eu já tinha conhecido também a igreja, não é? Onde eu tive um encontro com o Senhor Jesus, um encontro. Quando descobri este Deus, a minha vida mudou por completo mesmo. O meu atual marido é realmente uma pessoa que qualquer mulher desejaria ter. Amável, simpático, dedicado, nunca me chamou um único nome, nunca tive... Umas briguitas, acho que todo casal tem, mas não, é realmente muito querido, muito amoroso. Pronto, entreguei-me realmente nas mãos do Senhor Jesus, do nosso Deus, e Deus tem-me abençoado e temos uma vida organizada. As minhas filhas, por incrível que pareça, dizem, já as duas disseram, oh mãezinha, eu tenho muita pena que o Jorge não seja o meu pai. Porque realmente elas aceitaram, tanto os genros como as filhas, como os netos, aceitaram-no de uma tal maneira e ele aceitou-as a eles todos, que realmente nós somos uma família, parece que ele que é o pai delas. E hoje sou realmente feliz, graças ao meu Deus. Foi um plano que Deus tinha para a minha vida. Deus tinha esse plano para mim e eu nem fazia a mínima ideia, mas hoje reconheço o Deus que eu reconheço hoje, que eu conheço e que o tenho dentro de mim, reconheço que realmente era um plano que Deus tinha na minha vida. Tudo se encaminhou, é verdade, tudo se encaminhou, graças a Deus. E eu às vezes não tenho como dar graças a Deus por tudo que Ele me tem feito, por tudo que Ele nos tem feito. A história da Dona Alice é muito forte, né? Ela sofreu anos e anos, maus tratos, traições, quanta injustiça essa senhora sofreu. 30 anos de sofrimento, muito tempo de sofrimento, muito tempo.
Hoje ela é uma mulher feliz, transformada. Deus mudou a história dela. Agora, a violência que ela sofreu, tanto violência física como emocional, nos chama atenção para o que tem acontecido com muitas mulheres. Veja só esses dados que eu vou colocar aí na sua tela. Pode abrir para que as pessoas vejam melhor. Em 2020, a PSP registrou 40 casos de violência doméstica por dia em Portugal. Isso é um número muito alto. Ao todo, de janeiro a dezembro, foram mais de 14 mil ocorrências. Isso no ano de 2020, hein? Olha só, mais de 14 mil ocorrências. Nos meses de confinamento, foram os mais graves. Aumentou o número de crianças retiradas aos pais por exposição à violência doméstica. Foram assassinadas 30 mulheres. 30 mulheres. Temos a fonte aqui, que é o jornal, é o Público, é o jornal Sábado. Ora, isso é uma realidade, porque nós temos visto isso acontecer na vida de muitas mulheres. A senhora Alice é uma prova disso. Mas a situação foi resolvida, o problema foi resolvido. Ela recorreu a Deus. Você também precisa recorrer a Deus para que essa situação venha mudar. Eu vou colocar para vocês essa matéria de um propósito muito especial que teremos domingo na Universal para abençoar as famílias, que será o grande santuário da família. Acompanhe. Há cada vez mais notícias nos jornais de mortes violentas, abusos de todo o tipo, desrespeito, violência, doenças mortais e tudo, infelizmente, acontece cada vez mais no seio familiar. Está longe o tempo em que a família era sinónimo de porto de abrigo ou de refúgio para os problemas do dia-a-dia. Na realidade, a cada dia que passa, a família tem se tornado o maior problema do ser humano. Hoje, como é que está a sua família? À beira da destruição? O casamento está ao ponto de acabar? A situação financeira é caótica? Os filhos só lhe dão desgostos e a sua família precisa de uma mudança, de um milagre? Então venha neste domingo e traga os seus familiares diante do Santuário da Família e passe a ver a sua família reunida, com uma nova estrutura sólida e felizes. Veja o seu casamento a ser reconstruído, as finanças equilibradas, pois não existe nenhum milagre impossível de acontecer. Domingo, 18 de abril, o Santuário da Família, às 7h30 e às 9h30, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel-militar da Constituição. No Templo Maior, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. Esse propósito do Santuário da Família vai ser muito especial porque os problemas familiares são grandes, mas quando você entrar com a sua família no santuário, Deus abençoará a sua casa, como aconteceu com o sacerdote Zacarias, que ao entrar no santuário para apresentar a Deus a oferta de incenso, ali dentro o anjo apareceu para ele e disse: olha, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida e a tua mulher Isabel dará à luz um filho. Isabel já era idosa, Zacarias também, era um casal de idosos. E ela era estéril. Mas no santuário, o anjo apareceu para anunciar que Isabel daria à luz um filho na sua velhice. E o anjo acrescentou: em ti, Zacarias, haverá prazer e alegria. Ou seja, muitas pessoas até têm uma família, mas não têm prazer e alegria. Porque tem um casamento, mas um casamento como o da dona Alice. O primeiro casamento dela, de dor, de sofrimento. Tem filhos, mas filhos que dão desgosto, filhos que estão perdidos. Ou seja, quando Zacarias entrou no santuário, houve a resposta. Quando você entrar no santuário domingo com a sua família, haverá uma resposta. Traga a sua família, a sua família vai passar pelo santuário para que haja a bênção de Deus para o seu lar. Tá bom? E nós também teremos o domingo do Salmo 23, um domingo muito especial. Nós sabemos que nessa pandemia, milhares
de pessoas perderam emprego e muitas empresas fecharam as portas, comércios fecharam as portas. Já há muitas informações que assim que terminar o confinamento, muitas lojas não abrirão mais, ou seja, muitos perderam o seu emprego, muitos não terão condições de voltar mais. Ou seja, a situação da pandemia tem trazido consequências graves. Eu vou mostrar para vocês um relato de uma pessoa que, mesmo com a pandemia, com as dificuldades, tem prosperado, tem sido abençoada. Porque é isso que tem que acontecer com aqueles que têm a sua fé na palavra de Deus. Acompanhe. Eu não tive medo em si da pandemia, não é? E inicialmente nem fiquei muito preocupada, porque nós que somos de Deus confiamos em Deus, não é? Mas passado algum tempo, quando eu vi a minha loja fechada, não é? Porque eu tinha feito um investimento antes da pandemia, não é? Tinha investido todo o dinheiro que eu tinha em artigos para vender e aí de repente a minha loja ficou fechada, não é? E passado 2 ou 3 semanas assistindo da reunião, eu me senti muito frustrada, até que um dia, numa reunião, eu lembro de um pastor dizer assim: vocês antes de se deitar vão pedir uma ideia a Deus, você que não aceita essa situação vai pedir uma ideia a Deus. E assim eu fiz. Antes de ir para a cama eu disse: meu Deus, eu sou fiel a dizer-me do Senhor, lembra-te de mim, eu não aceito eu estar aqui e não ter o meu dinheiro para me sustentar a mim mesmo. Porque foi um período em que eu fechei a minha loja, mas o meu marido também teve que deixar de trabalhar, teve que vir para casa. Os dois ficamos parados, desempregados nesse momento. No dia seguinte que eu fiz a minha oração, Deus me trouxe essa resposta. Deus me orientou a fazer lives direto no Facebook para vender o meu artigo. Em vez de ter o meu artigo fechado dentro da loja, não é parada, eu comecei a fazer esses diretos e vender o meu artigo online. Comecei a alcançar clientes não só da Figueira, também tinha da Figueira, mas poucos, mas de todo o país e da Europa, como a Suíça, a Bélgica, neste momento já estou a chegar até a Escócia, a França, Luxemburgo, ou seja, Deus já, nessa pandemia, que era um período para eu estar parado, Deus já abriu novas portas, novos horizontes, não é? Eu nunca tinha pensado chegar à Europa, não é? Eu nunca tinha pensado chegar a outros países. Eu me contentava com a clientela aqui da Figueira e no verão dos turistas, que é assim mesmo. Inclusivamente eu posso dizer que o mês de maio, para mim, mesmo estando fechada, a porta fechada, mesmo não poder vender diretamente ao cliente, eu faturei mais no mês de maio do que o próprio mês de agosto. A Figueira vive de turismo e os meses mais fortes são julho e agosto, e eu faturei mais no mês de maio do que propriamente no mês de agosto. Ou seja, para mim a pandemia veio-me a beneficiar. Eu durante a pandemia nunca deixei de assistir aos cultos online, todos os dias que eu assistia, e como agi sempre a fé, mesmo estando em casa, eu seguia a orientação do pastor, eu fazia meus votos, eu nunca parei. E Deus foi-me abrindo portas, eu fui abençoada não só com clientes novos, mas também com fornecedores novos, não é? Numa altura de pandemia em que era difícil a deslocação, não é? E estava tudo parado, entretanto, quando começou a funcionar, eu consegui arranjar fornecedores que passaram a enviar a mercadoria aqui, já não precisei me deslocar, ou seja, Deus abriu várias portas nesse período. As lutas vieram e eu lembro-me de uma principalmente que teve a ver com a minha filha, que teve que ser operada de urgência ao coração devido a um problema de saúde que ela tem, uma doença rara. Nessa altura criei essa revolta justamente porque eu queria ir ao altar, que eu queria fazer o meu desafio da fé com Deus,
porque eu queria que a minha filha saísse bem dessa cirurgia, não é? Numa altura em que eu não podia estar ao pé dela, ela estava sozinha em Lisboa para passar por essa cirurgia, eu queria que Deus estivesse lá, já que eu não podia, não é? O mais importante é que Deus estivesse lá e ter a certeza que tudo ia correr bem. Então isso me ajudou a agir a fé, a me manter na fé durante esse período. Eu posso dizer assim, Deus esteve na minha casa, a minha casa foi a igreja onde eu pude colocar em prática a minha fé. Deus já me deu uma visão há algum tempo, é de abrir a próxima loja, uma loja maior, não é? É uma loja de rua, porque neste momento eu estou dentro no mercado e o meu sonho é a loja de rua e eu já tenho essa certeza dentro de mim que essa loja vai aparecer, a loja que eu quero vai aparecer. Se você confiar em Deus, se seguir os ensinamentos dos servos de Deus, se colocar toda a sua força nesse altar, a sua vida vai ser transformada. Assim como eu ouvi a minha vida transformada, os meus desertos, as minhas lutas superadas, Deus também quer fazer o mesmo na sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é o primeiro versículo do Salmo 23. Nele, o salmista Davi usou a analogia das ovelhas com o seu Senhor para exemplificar a condição para alcançar as bênçãos do Salmo 23. O bom pastor tem o cuidado necessário com as suas ovelhas, as protege, as alimenta e cuida para que tenham dias agradáveis. Da mesma forma, Deus age com os seus filhos, cuida, protege e supre as suas necessidades. Todavia, muitos que se dizem ovelhas de Deus têm enfrentado dias difíceis em que a frase "nada lhe faltará" não tem sido uma realidade nas suas vidas. Tem faltado tudo, desde o alimento básico até à paz de espírito. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Neste domingo, traga uma garrafa de azeite para ser consagrada a Deus e todos os dias, até o final do mês de abril, você se ungirá com este azeite e não faltará saúde, portas abertas, família unida, prosperidade e a paz do Espírito Santo na sua vida e de toda a sua família. Domingo, a unção do nada me faltará. Às 9h30 no Cenáculo do Porto, Ruegas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição, em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do Metro de Chelas. Deus tem abençoado aqueles que têm usado a sua fé. Você viu aí na matéria também que neste domingo nós teremos a consagração do azeite. O que você deve fazer? Pega uma garrafa com azeite, ou desse tamanho ou menor, como você quiser, e neste domingo você vai levar a uma universal, tá bom? Nós vamos apresentar a Deus para que essa palavra se cumpra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar saúde, forças, não vai faltar o dinheiro para você pagar suas contas, porque nós vamos clamar a Deus neste domingo. Esse azeite você vai levar para casa, você deve trazer a garrafa, vamos consagrar, você leva para casa, vai se ungir todos os dias de abril e vai ungir seu comércio para que nada falte. Então prepare a sua garrafa com azeite para esse domingo e leve a uma universal. Pode levar, você que mora em Lisboa, procure um dos nossos templos em Lisboa. O templo maior fica em Marvila, na Rua Dr. José Espírito Santo 36. Tem aí no antigo Cinema Império, na Alameda do Afonso Henriques 35, ao pé do Metro Alameda. Você pode procurar na Grande Lisboa, você pode procurar no Algarve, tem as igrejas no centro do país, no norte do país, nas ilhas, Madeira, Açores. Aqui no Porto, você pode procurar o nosso templo no Porto, que fica na Ruegas Muniz 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição, cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Domingo tem 7h30, mas especialmente às 9h30, é a reunião que eu realizo, e
Muitas famílias têm estado conosco e eu faço esse convite para que você participe ou em um dos nossos templos. Você pode fazer o seguinte, entre no nosso site para saber onde tem a Universal na sua cidade ou no país no qual você se encontra. Eu tenho certeza que você, ao entrar na Universal, neste domingo, você terá a bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Você pode acessar o site igrejauniversal.pt. Mas pode também ligar na nossa central de atendimento. Nós temos os pastores à disposição de todos. Ligue agora para o 218-368-008 para você pedir oração, para você conversar, desabafar, contar os seus problemas. É só ligar agora que você terá assistência. Temos o nosso número de WhatsApp oficial, que é o 918-617-038. Se você mandar sua mensagem, nós também entraremos em contato com você, tá bom? WhatsApp 918-617-038. E o telefone para você falar é o 218-368-008. É o telefone para você falar conosco, para você ter o atendimento, tá bom? Para você desabafar, para você contar a sua história, para você receber ajuda, a orientação que você necessita. Estamos à sua inteira disposição. Nós chegamos ao final de mais um programa Milagres de Jesus. Amanhã retornaremos com todos vocês. Até lá, um forte abraço e que Deus os abençoe.